Salve família Onda Mística, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos ver qual é o bloqueio desse ser de luz. Se a pessoa já fala para você, demonstra para você que gosta de você, quer ficar com você, mas não consegue se desvencilhar de uma outra situação, não consegue deixar rival ou alguma coisa nesse sentido, qual é o bloqueio? Porque se a pessoa gosta, existe uma dificuldade aqui, talvez, da pessoa tomar uma decisão, uma atitude, e a gente precisa saber por que que essa pessoa realmente, mesmo externando, gostar, mostrando que gosta, que quer ficar com você, ou que gostaria de voltar para você, mas não o faz. É isso que a gente vai trazer aqui hoje, tá bom? Vamos ver os sentimentos do ser de luz por você e, principalmente, trabalhar em cima dos bloqueios desse ser de luz para entender essa situação, beleza? Primeira opção, o budinha branco com videntes da luz. Segunda opção, o budinha rosa com o céu e terra. Se conecta com uma das duas opções. Se você precisar, você pode dar uma pausa, tá? Não conseguiu decidir, não tem problema. Assiste as duas leituras e vê aquela que melhor se der com a sua realidade hoje. Lembrando que é uma leitura atemporal. Então vai valer a partir do momento que você... Olha o tamanho dessa vela, dessa chama. Olha isso, coisa mais linda. Temos vórtices e energias aqui hoje, hein? Então, é a partir do momento que você está assistindo essa leitura, tá? Não se apegue ao tempo. Apareceu para você? Assista. Ok? Então, vamos deixar aqui. Caso você não tenha se decidido ainda, você pode dar uma pausa ou, como eu falei, assista as duas leituras. Tá certo? Mas antes, eu vou agradecer a todas as pessoas aqui que estão sempre comigo, colaborando com o canal, meus amigos e minhas amigas de longa data. Minha mais sincera gratidão sempre. Para você que é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se a sua energia ressoar com a minha, com a egrégora do canal, além do seu like, para todo mundo, tá? Os que já estão aqui no canal também, o like é muito importante, tá? Ajuda pra caramba. E se você gostar da leitura, da egrégora do canal, eu vou te convidar para vir fazer parte da nossa família, porque assim, nós somos uma grande família, família Onda Mística, você fazendo a sua inscrição, tá? Aqui a gente tem um clube de membros que já está liberado para quem quiser colaborar com o canal, para receber os benefícios que eu já estou liberando para as pessoas que são membros, fique à vontade, tá? Tem dois tipos de valores ali, são valores pequenininhos, não paga nem um cafezinho, mas ajuda a manter o canal, a melhorar, inclusive, a qualidade dos vídeos para entregar para você, tá certo? Então vamos lá? Já se conectou? Espero que sim. Se não, dá uma pausa aí, pensa agora em você, no ser de luz, vamos ver como está a energia de vocês hoje. Mostra para mim, por favor, como está a energia das pessoas que... Nossa, a vela, a chama está indo lá em cima. Mostra para mim, por favor. Como está a energia? Enamorados. Enamorados. Aqui, vocês podem ter uma conexão, acredito que existe, assim, muita conexão entre vocês, mas existem incertezas, inseguranças, né? Enamorados nesse sentido, me mostra essa conexão entre você e o ser de luz, a pessoa amada. Eu não vou ficar ele, ela, você sabe que eu me confundo. Então, adeque seu gênero, por favor, tá? Que a gente está tratando de energia, vamos ter isso em mente, beleza? Aqui pode estar me falando de incertezas, inseguranças, né? De, claro, provavelmente o triângulo amoroso. Ah, mas a gente não está mais junto, mas já houve um triângulo amoroso aqui, de repente o ser de luz tomou uma decisão de ficar com a outra pessoa e não está mais com você, entende? Então existe uma instabilidade emocional aqui. Não vejo como uma perda de conexão, mas existe uma instabilidade emocional, tá? Que afeta claramente o relacionamento de vocês. Se vocês estão juntos, não é por ser triângulo amoroso que não existe uma conexão forte entre vocês. Existe, mas traz insegurança. Justamente por conta dos bloqueios que a gente vai ver aqui agora, tá? Daqui a pouquinho, né? Primeiro eu vou ver o sentimento. Principalmente por causa dos bloqueios do ser de luz. Que essa pessoa pode ficar falando, ah, eu amo você, eu gosto de você, eu sou apaixonado por você, eu quero você, eu quero...
ficar com você, eu quero ter você de volta, sabe? Mas cadê a tomada de decisão que promova uma segurança e uma estabilidade que eu não vejo aqui? Percebe? Aí vamos ver aqui o sentimento desse ser de luz, dessa pessoa amada, que a nossa consulente trouxe à mesa. Olha o tamanho dessa chama imensa. Enforcado. Aqui, meu amor, essa pessoa gosta muito, mas não sei se vocês estão juntos ou não. Pode ter havido uma necessidade desse ser de luz, de repente, se sacrificar ou sacrificar o próprio sentimento em relação de uma outra situação? Pode, porque a gente está falando, né, de situações em que o ser de luz não consegue se decidir, né, justamente por conta de uma outra pessoa, tá? Então, assim, não é que a pessoa não sinta, lógico, que o enforcado sente pra caramba, mas para algumas pessoas aqui me mostra que pode ser um sentimento voltado a partir do momento que a pessoa ou abriu mão, sabe? Aqui me mostra um sacrifício, né? A pessoa gosta muito, deseja muito, mas fica muito com aquela coisa de algo que não pôde ser concretizado, ser realizado, ser materializado. Mas se vocês estão juntos, existe esse gostar, até uma certa dependência emocional, tá, em relação a você. E justamente por ser triângulo amoroso, para quem está junto, fica difícil para o ser de luz, às vezes, segurar um pouco a onda, sabe? Aí vamos ver aqui você, em relação a esse ser de luz. Sentimento nossa, julgamento. Gente, me parece até que é uma ligação kármica aqui, sabe? Uma coisa de destino mesmo. Porque é um enforcado com julgamento e já abre com os enamorados que me fala dessa conexão. Lembra que eu falei que havia uma conexão entre vocês? Se vocês não estão mais juntos, essa conexão não se perdeu, a pessoa ainda gosta muito de você. Pode ser que por conta de uma decisão ou uma falta de decisão desse ser de luz, vocês tenham se afastado? Sim. Mas enfim, para quem está junto, por mais que seja triângulo amoroso, né, por mais que haja uma terceira pessoa envolvida, vocês parecem que não vão conseguir ficar, sabe, sem ficar juntos, ou se separar, acaba voltando, porque não consegue ficar muito tempo longe um do outro. Entende? Porque tem muita conexão aqui, gente. Para alguns aqui é kármico. Aí não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil, que é gostosinho, mas é coisas que às vezes a pessoa vem com, né, para aprender, para saber lidar melhor com situações, para aprender às vezes até a soltar. Pessoas aqui com dificuldade de abrir mão, né, de uma situação que às vezes está conflitante, mas fica naquele apego, entende? Por conta dessa conexão, sente tanto essa conexão que é difícil até para soltar, por mais que de repente vocês não estejam tão bem juntos, percebe? Aí vamos ver aqui qual é a dificuldade desse ser de luz, qual é o bloqueio desse ser de luz em relação a você e essa situação. Mostra para mim, por favor. Bloqueio desse ser de luz. Vai virar? Não, virou, obrigada. Diabo. Diabão. Diabão, né? Num bloqueio, nunca é muito bom, para falar a verdade. Mas vamos ver, calma, que eu vou tentar esclarecer isso aqui para vocês, tá? Clarifica para mim, por favor, esse diabo. Clarifica para mim, por favor, esse diabo como bloqueio desse ser de luz. Porque aqui tem mais de uma opção, eu preciso ter calma nessa hora para poder falar para vocês, tá? 3 de paus. Clarifica para mim, por favor. 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 Obrigada. 6 de espadas.
e um 2 de pentáculos. Bom, vamos lá. Primeira situação. Ser de luz é uma pessoa que tem, porque a gente está falando de bloqueio, tá? O diabo é um arcano de muita ação, muita decisão, aquela coisa toda, mas no bloqueio me mostra uma pessoa que está travada, sabe? Que não consegue sair de uma situação, não consegue realmente deixar, olha aqui o 6 de espadas, uma situação por crença limitante, uma pessoa muito apegada ainda a uma situação, olha o 2 de pentáculos aqui. E existe uma limitação nesse sentido de apego a uma situação que o ser de luz não consegue deixar? Sim, o diabo também me mostra isso. Essa coisa do apego, sabe? Às vezes, se vocês estão juntos, aquela coisa, não, eu quero manter uma, mas eu quero manter a outra. E aí a pessoa fica nesse conflito, né? Porque não consegue nem deixar uma situação e nem consegue deixar outra. E aí fica tentando aqui o malabarismo para manter você e a outra situação. Entende? Por conta de apego, muito apego, né? Quer tomar uma decisão, mas não consegue porque é uma pessoa muito apegada. Aí nem deixa a outra e nem deixa você. Ah, mas ele me deixou. Mas pode ser o tipo de pessoa que, quando você pensa que não, tá, né? Oi, sumida, olha eu aqui de novo, entendeu? Então, porque existe uma ligação aqui entre vocês, tá? E se vocês estão afastados, eu acredito que esse ser de luz pode ainda ficar naquela, em algum momento eu vou aparecer, em algum momento eu vou voltar, eu vou tentar de novo, mas por conta de um pensamento limitante que esse ser de luz tem de realmente partir para uma ação e resolver uma situação. Percebe? A pessoa pode até não desistir de você caso vocês estejam separados, tá? Mas tem uma dificuldade muito grande de tomar de fato uma decisão e seguir um caminho com você. Se vocês estão juntos, claro que essa pessoa não vai abrir mão de você. Estou falando que aqui desde o início que tem muita conexão, pode ser uma ligação karmática, pode, tá? Mas, como eu falei aqui, além de ser uma questão karmática, mas pode ser também uma questão de escolha de vocês. Porque também aqui me fala de livre-arbítrio. Se a situação está muito complicada, a pessoa não consegue se decidir, alguém precisa tomar uma decisão aqui. Eu vejo que o ser de luz tem muita dificuldade de deixar? Sim, mas às vezes você também tem. Porque existe um elo aqui que liga vocês à beça, e por mais que às vezes você queira se desprender dessa situação, talvez você também tenha essa limitação e não consiga. Aí fica às vezes, né, aquele casal que vai e volta, vai e volta, vai e volta, se afasta, mas fica sempre um pensando no outro, sente conexão um com o outro. Tem tudo isso aqui, tá? Agora, parênteses aqui. Só vou levantar essa questão por conta das duas primeiras cartas que saíram, que é o diabo e a carta do paus, de paus. Paus não, do pau não, né? Paus, 3 de paus. Por quê? O 3 de paus também me fala de energia, sabe? Então, pode ser que em alguns casos esse ser de luz não consiga realmente se definir, se decidir, tomar uma decisão por conta de manifestações energéticas em cima desse ser de luz, fazendo o ser de luz sempre recuar, não conseguir se decidir, aquela coisa toda? Sim, pode. Mas não vamos levar tudo para esse lado, porque, gente, eu sempre falo, já falei isso várias vezes aqui, não dá para a gente ficar colocando tudo por conta da espiritualidade. Ah, porque fizeram macumba, ah, porque fizeram amarração, ah, porque fizeram isso. Porque tem ser de luz que é indeciso mesmo. Tem ser de luz que emocionalmente não consegue lidar com as próprias emoções e acaba, sabe, colocando você e outras pessoas num balaio de gato que claramente é por conta de um comportamento, de um temperamento do ser de luz e não tem nada a ver com a espiritualidade. Aí é uma falta de coerência, uma falta às vezes de caráter, porque o diabo também fala disso, né? Daquela coisa de, não, eu consigo contornar a situação, eu consigo levar no bico uma situação e outra.
Entende? Então, eu estou colocando as duas situações porque pode, para algumas pessoas aqui, né, esse bloqueio do ser de luz em tomar uma atitude, deixar uma outra situação e se resolver com você, pode ser espiritual? Pode, não vou negar. Mas não vamos colocar tudo por conta da espiritualidade, porque senão a gente vai estar sempre passando um pano por ser de luz, colocando, né, a culpa em outras pessoas, entende? E eximindo o ser de luz do papel do ser de luz, do ser amado, né, do alecrim dourado, dessa pessoa que você trouxe aqui à mesa. Percebe? Mas vamos ver mais um pouco aqui dessa situação, se confirma, tá? Uma situação ou outra ou não, né? Mas vamos ver aqui. Mostre para mim, por favor. Obrigada. Imperatriz. Vamos clarificar essa imperatriz. Porque aqui a imperatriz, com 6 de paus, 3 de paus e 6 de paus. Vamos vendo, né? Vamos vendo. 7 de paus. Muito paus. Depois o pessoal fica rindo quando eu fico falando dos paus. Olha o que eu posso fazer. Se aparece paus, paus, paus e 3 de copas. Bom, um diabo, né, e na sequência uma imperatriz, me mostra uma pessoa vaidosa, orgulhosa, né, que quer tudo para si. Olha o 6 de paus aqui, embaixo do 3 de paus. Quer tudo para si, sabe? Defende com unhas e dentes algumas situações, aquela coisa de manter uma situação e outra, fica se defendendo, usa às vezes até de alguma estratégia, porque um diabo com uma imperatriz, é muito provável que esse ser de luz use de estratégias, use de uma conversa para, não, eu não consigo fazer porque a outra pessoa, né, é assim, a outra pessoa como é que eu posso falar? A outra pessoa fica me prendendo, a outra pessoa fica me ameaçando, sabe? Então é sempre ficar, né, se colocando numa situação um pouco mais confortável aqui, para manter ainda essa ilusão de que, nossa, eu não consigo agir porque a outra pessoa não deixa, a outra pessoa me manipula. Mas tem ser de luz aqui que tem uma capacidade muito grande também de manipulação. Percebe? Gosta muito de você, tem uma conexão muito grande com você, independentemente se vocês estão juntos ou não, né? Acredito que para quem está junto já tenha percebido que o ser de luz tem esse tipo de comportamento, sabe? É uma pessoa que é muito apegada, é uma pessoa muito orgulhosa, não gosta de perder, não gosta de dar o braço a torcer para uma situação, fica ali tentando, de alguma maneira, se blindar, né? Colocando a culpa em outras pessoas. Olha o 3 de copas aqui. Sabe, para se eximir da responsabilidade de realmente tomar uma atitude e sair de uma outra situação para assumir você? Sim. Percebe? Por isso que eu estou falando, não vamos colocar tudo por conta da espiritualidade. Para alguns pode até ser que tudo isso tenha a ver por conta de ataques energéticos, aquela coisa toda, porque tem muita carta de paus aqui, tá? Mas não é só isso. Às vezes a pessoa até usa, né, essa questão de se sentir assim, ou alguma coisa nesse sentido, mas eu vejo um ser de luz que às vezes camufla essa falta de caráter. Não consigo achar outra palavra, gente. Essa falta de caráter, de realmente assumir uma situação com você, de resgatar uma situação com você, e fica jogando a culpa
sempre, né, no vizinho, na vizinha, na outra pessoa com quem ele tá, ou ela, porque eu não vou ficar ele, ela, você sabe que eu me confundo, tá? Para manter uma situação, uma ligação com você, ou se vocês estão separados, vai vir com sempre uma desculpa, não, eu fiz assim, eu fiz assado, porque eu fui levado, a outra pessoa me pressionou, eu fui me sentir coagido a ter que tomar uma atitude ali no calor da emoção, eu não pensei direito. Aí achei a brecha mais... A pessoa não vai falar que achou a brecha mais fácil para se enfiar, porque conta, né, que de repente, com essa situação de saber que você ainda gosta muito dessa pessoa, para quando quiser voltar, ter caminho, tá? Então tem muito isso aqui, beleza? Então, agora vamos ver aqui, CC de luz, em algum momento, né, vai conseguir realmente tomar uma decisão de ficar, resolver essa situação com você, deixar a sua rival, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aqui. Esse ser de luz. Esse ser de luz, ele não gosta de ser confrontado. Aqui, me dá muita impressão de que toda vez que essa pessoa é confrontada, tomar uma decisão, a se resolver, alguma coisa nesse sentido, a pessoa fica ali. Não, mas eu não posso tomar essa decisão agora. Existem outras coisas. Você não entende. E tem uns que fogem. Se você pressionar, essa pessoa foge, tá? Para dar um tempo ali, quando a coisa esfriar, de repente ele, entendeu? Começa a tentar entrar de novo aqui na tua vida. Lembrei de uma música, mas eu não vou cantar, que inclusive é da Ana Carolina. Não vou cantar, me recuso. Mas vamos lá. Eu tô colocando assim porque as coisas vão aparecendo aqui, eu preciso falar para você, tá? Aí você acolhe aquilo que servir para você nesse momento, beleza? Mas vamos ver se esse ser de luz em algum momento vai tomar uma atitude. Mas para mim, por favor, esse ser de luz vai tomar uma atitude. Obrigada. Meu amigo mago. Meu amigo mago. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, gente. Agora eu fiquei até assim, entendeu? Eu fico animada, mas eu fico até triste também, tem horas, porque eu não sei. Porque eu conheço o mago. Se tem uma pessoa que conhece o mago, sou eu. Então, assim, vamos ver, né? Clarifica para mim, por favor. Saiu uma aqui, ó. Rei de paus. Olha, poder mudar essa situação, poder fazer alguma coisa. Outra carta de paus. Essa pessoa tem. Meu amigo mago com o rei de paus, gente, chega, eu tô me arrepiando todinho aqui agora. Esse ser de luz tem muita condição, se quiser, tá? Lembra que eu falei aqui do livre-arbítrio? É bem isso. Se a pessoa quiser, ela pode modificar esta bagaça toda? Pode. Condições eu vejo que a pessoa tem. Mas precisa realmente soltar, abrir mão de alguma coisa, deixar um pouco de orgulho, de ego, né? De ficar se eximindo de responsabilidade. Com o rei de paus, com o mago, é uma pessoa que realmente tem condição de, se quiser, modificar essa situação aqui. Quiser realmente ficar com você, assumir alguma coisa com você, eu vejo que a pessoa tem condições, tá? Ah, mas é porque a pessoa está magiada, como é que ela vai tomar uma decisão? Procurando, né, um pai de santo, uma mãe de santo, um benzedor, uma benzedeira. A pessoa consegue dar os pulos dele aqui, tá? Até porque esse mago com esse rei de paus me mostra que a pessoa que você trouxe aqui à mesa, caso esteja passando por alguma coisa nesse sentido de energia, é uma pessoa que tem também um poder de manifestação energética muito grande.
tem um protetor, um mentor que pode auxiliar essa pessoa, talvez seja até essa entidade, mentor, né? Seja lá que for que seja essa pessoa aqui, essa energia, tá? Que segura, mantém, sustenta aqui o ser de luz, que pode fazer com que o ser de luz venha a realmente tomar uma decisão, mas o ser de luz precisa procurar. Condições a pessoa tem, mas a pessoa precisa buscar, sabe? Se conectar mais com a própria espiritualidade, ou procurar auxílio espiritual em algum lugar para ter essa conexão com o seu mentor espiritual e ter essa força para agir. Claro que isso aqui se aplica para quem está passando por magia ou, né, manipulação energética. Para quem não está, porque não são todos, vamos deixar isso claro, né? É a pessoa tomando vergonha aqui na biboca da cara, entendeu? Fazendo papel de homem ou de mulher, porque aqui também tem meus meninos assistindo, e mostrando que veio, porque condição a pessoa tem. Agora, não basta ficar arrumando uma desculpa, não basta ficar tentando remediar uma situação que, cara, vai chegar num ponto que acaba se desgastando, né? Por mais que exista uma conexão entre vocês, acaba que desgasta, gente. Mas vamos ver aqui o que mais, né? Para não ficar levantando aqui um monte de situação. Clarifica para mim, por favor. Virou uma aqui, ó. 2 de paus. Tô falando? A pessoa precisa ter mais convicção. Outra carta de paus. Eu estava aqui em dócil para lembrar. Aqui a gente tem muito forte. Leão, Sagitário e Áries. E mais ou menos um capricorniano aqui, tá? Só um minuto. Desculpa aí, gente, porque o telefone tocou, aí eu precisava parar, porque senão tira minha concentração. Então, eu já falei aqui dos signos, né? Os que estão mais fortes, tá? Porque não vou ficar falando todo mundo, não. Tem muita coisa aqui, o vídeo também não é para ficar falando de signo. Eu só estou colocando porque tem muita presença desses signos que eu comentei aqui com vocês, beleza? Vou estar deixando aqui, inclusive, abaixo, o nome das pessoas que já são membros do canal. Minha mais sincera gratidão sempre a todos vocês. Temos um menino agora no nosso canal de membros. Eu falei que em algum momento apareceu algum menino? 5 de ouros. Falei? Se esse ser de luz não toma consciência de realmente se manifestar, né, nessa situação, tomar uma decisão, essa situação com o ser de luz vai sofrer um desgaste? Vai. Olha aqui, 5 de pentáculos, ó. Falei aqui logo, quando eu tirei aqui, ó, o mago e o rei de paus, não falei? Que se a pessoa não firma num propósito, não se manifesta de fato de manter, cultivar esse relacionamento, isso acabar sofrendo um desgaste? E vai. Entendeu? Então, assim, condição, tá? De tomar uma decisão? Tem. Não vou negar que tenha, tá? Mas é preciso realmente coragem. Uma vez eu falei isso aqui no canal. Até para a pessoa ser feliz nessa vida, é preciso ter coragem. E o ser de luz, se ele realmente colocar isso como uma prioridade, né, com estratégia, com foco, com determinação, a pessoa consegue reverter essa situação, consegue ficar bem com você, até voltar com você, restabelecer essa conexão que eu vejo que é muito grande com você, para acabar com essa carência que em alguns casos aqui está havendo. Entende? Porque alguns aqui podem sim estar já passando por esse desgaste, ou já terem se afastado. Entendeu? Se a pessoa consegue realmente, que nem eu vejo aqui, que existe essa possibilidade, tá, gente? Isso aqui é uma tendência, né? Que eu procurei saber até para sanar um pouco mais as dúvidas de vocês.
se essa pessoa em algum momento vai ter condições ou não de se manifestar. Existe essa condição aqui, entende? Mas é preciso coragem. Lembrei de uma outra música, mas eu não vou cantar, tá? Então, deu para vocês entenderem? A pessoa se manifestando de fato, volta para você, reata com você, modifica uma situação com você, melhora uma situação com você, mas, desde o início estou falando, isso é uma questão de livre-arbítrio. A pessoa tem o poder de manifestar e de modificar de fato essa situação com você, tá certo? Agora, só um minutinho que eu vou limpar aqui a mesa e a gente vai partir para o segundo bloco. Só um minuto. Vamos lá, meus amores. Para quem se conectou aqui com Budinha Rosa, já está aqui a postos, traz a sua energia para cá, traz a energia do seu ser de luz e vamos ver como que está a situação de vocês, como que está em matéria de sentimento para cada um, principalmente os bloqueios. Mas não fica pulando o vídeo para vocês depois poderem entender, porque às vezes no meio da leitura eu vou olhando ali para a carta, me vem um insight, uma informação que de repente você pula, aí você no final não vai entender o lé com tré, tá? Então, por favor, escolheu esse aqui, pelo menos assista na sequência. Obrigada. Mas vamos lá, vamos ver aqui como que tá a energia da nossa consulente, que se conectou aqui com Budinha Rosa e com o ser de luz, a pessoa amada, nesse momento. Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, por favor. Obrigada. Essa aqui é a estrela. A falta do óculos. Tá aqui do meu lado, mas eu não quero pegar. A estrela. Eu só vou tampar aqui um pouquinho, porque a mocinha aqui tá com os seios desnudos. E aí, para não ter problema com o YouTube. Mas olha que coisa mais linda, gente. Esse deck é lindo, maravilhoso. Estrela. Aqui, se não tem conexão, meu amor, nessa vida, eu não sei mais o que é. Mas pode estar vendo esperança, né? De repente, vocês estarem passando por uma reconciliação. Pode estar vendo, vamos dizer assim, vocês tentando resolver alguns problemas, tentando novamente, tá? Mas conexão existe, com certeza. Mas vamos ver aqui como é que tá o sentimento, né? Que aí a gente vai entender melhor essa estrela. Ou que tem caminhos ainda para retomar uma situação, caso vocês estejam separados, né? Aqui a gente tem o sumo sacerdote. Olha aqui. Tem, sim, muito sentimento, tá? Essa estrela pode estar me falando até de repente, vocês tentando uma volta, uma reconciliação. Claro, porque no sumo sacerdote tem, sim, muito sentimento. Não tem como negar. Mas vamos ver vocês, né? Como está a nossa consulente. Obrigada, mundo. Aqui não tem para onde correr, não. Aqui o ser de luz me mostra um sentimento no Hierofante de uma pessoa que, por mais que de repente vocês estejam afastados, aqui pode vocês estarem com dificuldade por conta de distanciamento geográfico, também tem isso, mas eu vejo esse ser de luz aqui com aquele sentimento de muito apego. Muito apego. E aqui no mundo, deixa eu ver se isso aqui também não está com os peitos de fora, meu Deus. Porque senão depois o YouTube bloqueia. Tá vendo? Me parece que o sentimento de vocês é mais fluido. É mais. Lógico que existe, não estou dizendo que não, mas existe um sentimento, né? E é uma coisa verdadeira. Eu não vejo como uma situação enganosa, nem de um lado nem do outro. Mas eu vejo uma pessoa no ser de luz, no caso, um sentimento mais até um pouco conservador, sabe? De repente a pessoa tem uma maneira mais seca, mais fechada de demonstrar, não sei se por conta de
uma crença do ser de luz. Não, preciso mostrar, mas eu não posso mostrar tanta, vamos dizer assim, sentimentalismo. Às vezes até por uma questão de crença limitante de ser de luz, né? Para não parecer fraco, para não parecer emocionado ou emocionada demais. Eu já falei para vocês, quando eu vou ficar ele e ela, que vocês sabem que eu me confundo, né? No mundo, você não tem esse tipo de problema. Você se expressa, você, sabe? É isso aqui que eu tenho para te oferecer, entendeu? Então, assim, aqui, essa questão de, claramente, existe muita conexão entre vocês. Se vocês estão juntos, acredito que vocês estejam passando por uma situação até um pouco melhor, mas é como se vocês estivessem se recuperando de uma situação, mas vendo que há a possibilidade de realmente manter esse relacionamento, porque tem conexão, tem sentimento, tem amor aqui, de maneiras diferentes, claro. O ser de luz mais fechado, mais contido, com aquela coisa de, né? Eu não posso demonstrar tanto, porque ou é uma criação, ou é um jeito mesmo de ser de luz, de demonstrar, mas a pessoa sabe o quanto gosta de você. Mas a gente está separado, é distanciamento geográfico. Pode ser que você esteja separada geograficamente dessa pessoa, mas essa pessoa não para de pensar em você, meu amor. Ainda tem aquela convicção de que você é a pessoa certa para essa pessoa. Entendeu? Ou acredita, ou vocês dois acreditando que em algum momento, né, se vocês estão separados, vocês vão se reencontrar. Existe um quê de uma esperança, de uma renovação aqui. Seja para renovar o relacionamento, para quem já está junto, sabe, para melhorar o relacionamento, ou para quem está afastado, seja pelo motivo que for, né, de ainda haver a possibilidade de uma reconexão, um encontro entre vocês, tá? Tá muito forte essa coisa também de distanciamento, mas às vezes é só por conta de distanciamento geográfico, né? Aí depois você conta aqui para mim se tá vendo esse tipo de coisa, se vocês estão tentando. Me parece que, deixa eu ver aqui o microfone, existe, né? Se vocês estão tentando, pensando em tentar dar mais um voto de confiança a essa situação, a esse relacionamento, me parece um bom caminho, um bom momento, tá? Mas vamos ver aqui qual é o bloqueio, né? Porque se esse ser de luz tem todo esse sentimento, chega para você lá no H, não, eu te amo, eu te venero, não é aquela coisa toda. Mas e aí, meu amor? Já decidiu? Tá comigo ou tá semigo? Não é? Então vamos ver aqui agora qual é o bloqueio desse ser de luz. Mostra para mim, por favor, bloqueio, obrigada. Diabo. De novo, gente. De novo, porque na primeira também saiu. Pode ser um complemento essa aqui, da primeira leitura? Pode. Qualquer coisa, se você quiser, depois você assiste a primeira, tá? Mas o deck é outro. Então, assim, não tem como eu selecionar as cartas, não. Pula aqui, eu falo, tá? Mas vamos ver aqui. Bloqueio desse ser de luz. Mostra pra mim. Eita, olha a violência. Só virou essas duas aqui? Um diabo com um rei de espadas e uma rainha de paus. Eita porra. Desculpa. Eita poxa. Gente, esse aqui tá dando na minha cara. Misericórdia. Paus. Ai, porra, né? Ai, meu Deus. Desculpa. De novo. Paus. Esse de luz aqui é do balacobaco. Assim, uma pessoa difícil. Lembra? Falei aqui no sumo sacerdote, que é o hierofante, que é um sentimento de uma pessoa que às vezes não quer demonstrar fraqueza, mas tem sentimento pra caramba. Mas pode ser uma pessoa com crença limitante também, né? E aqui eu vejo uma pessoa mais apegada, sabe? Alguma situação, alguma coisa, né? Enfim.
A limitação desse ser de luz, meu amor, é porque é uma pessoa que pensa numa pessoa cabeça dura. Não tira você dos pensamentos, por isso que já saiu aqui até uma estrela. Eu falei que esse ser de luz não esquecia você, pensava em você, alguma coisa nesse sentido que eu falei no começo, mas nem me lembro mais. Vocês podem estar em distanciamento geográfico, pode não estar mais junto, mas é como se houvesse ainda uma crença, né? Aquela coisa de esperança, mas de acreditar que ainda vai, entendeu? Haver uma reconexão aqui entre vocês. Agora, o problema do ser de luz, primeiro, é uma pessoa orgulhosa pra caramba, né? Com muita crença de eu quero, eu posso, eu faço, eu aconteço, entendeu? Mas tem uma dificuldade muito, mas muito grande de abrir mão de uma situação aqui. Muito, muito. E aqui a gente tem uma rainha de paus com mais de paus. Se vocês estão separados, essa pessoa, cara, não perdeu o desejo, não perdeu nada em relação a você, mas é uma pessoa difícil, de lidar, uma pessoa difícil, às vezes, de mudar de opinião, sabe? Não vai querer demonstrar fraqueza, por mais que esteja, se vocês estão afastados, desejando você, querendo você, mas é muito difícil a pessoa lidar com uma pessoa, primeiro com um sentimento desse aqui, né? Que é uma pessoa que já tem aquela coisa de ser mais introspectivo, não querer mostrar fraqueza, aquela coisa toda. Aí me vem com um bloqueio, um diabo com um rei de espadas. Claro que na cabeça desse ser de luz, a pessoa ou tem sempre razão, sabe? Ou de repente não encontra um motivo de fato para tomar uma decisão agora, que seja, para ficar com você, se reaproximar de você. Porque é uma pessoa que ou se garante muito, né? Tem um quê de, sabe, de uma vaidade, de um orgulho aqui em relação a você. Mas é muito desejo também que esse ser de luz sente, mas o problema é essa pessoa conseguir expressar. Ah, mas a gente quer saber por que ele não deixa a outra pessoa. Ele não deixa a outra pessoa porque ele se acha na razão, tá? De manter uma situação com a outra pessoa e provavelmente ainda alimenta, né, esse desejo todo por você, não vai querer. Porque o diabo não abre mão. O diabo não abre mão, tá? Às vezes ele pode esquentar a cara, dizer que vai embora, vai fazer, vai acontecer. Para alguns aqui pode até ter se afastado, mas essa pessoa não se dá por vencida. Entendeu? E aqui eu vejo muito essa coisa do ego, do brio. Porque se houve uma discordância entre vocês, se houve uma briga entre vocês, a pessoa não vai querer dar o braço a torcer. Acredito que a pessoa fique naquela, não, agora eu tô aqui. Eu tô aqui, se a pessoa quiser vir a mim, vem, entendeu? Pode vir quente, inclusive, que eu tô fervendo, mas é uma pessoa que não vai baixar a cabeça e não solta outra situação lá porque ou já está comprometido, né? Porque olha aqui, olha o hierofante aqui. A pessoa tem, né, esse sentimento todo por você, mas às vezes é uma pessoa que já está comprometida com outra, né, amor? Já não à toa a dificuldade da pessoa de se soltar, de se manifestar, de firmar uma situação com você, justamente porque já firmou um compromisso com uma outra pessoa.
Entendeu? Como é que aí, né, numa cabeça dessa aqui, a pessoa vai mudar assim, do nada? É muito difícil. É muito difícil. Eu vejo que a pessoa até quer segurar você, manter você. Quando eu digo segurar, é porque a pessoa talvez não queira realmente perder você. Entendeu? Porque a pessoa pode ver que você também é uma pessoa de decisão, que você gosta, mas você é aquele tipo de pessoa que não é presa emocionalmente. Não é que você não goste, não é que você não ame essa pessoa. Mas se a pessoa estiver com você, beleza. Você vai ficar feliz e contente. Mas se ele não estiver, ou ela, eu não vou ficar ele, porque você sabe que eu me confundo, né? Se a pessoa não estiver com você, cara, você não vai parar a sua vida. Pelo menos é o que eu tô vendo aqui. Aí o ser de luz fica naquela coisa, putz, a pessoa gosta de mim, mas se eu tô junto, a pessoa tá junto. Mas se eu não tô junto, a pessoa continua vivendo a vida. Entende? Por isso que eu falei, o mundo não é aquele tipo de amor, de gostar, com dependência emocional. Provavelmente o ser de luz gostaria de ver ou sentir mais isso em você, mas a pessoa sabe que você é mais de pegar e, sabe? A pessoa não está se resolvendo, você se resolve. Você dá até os pulos aí, né? Não sei. Sei. Depois você conta aí pra mim, né? Não está te valorizando da maneira que você quer, você pode até nutrir ainda sentimento pelo ser de luz, mas você não vai parar a tua vida, né, meu amor? Porque a fila anda, entendeu? E aí o ser de luz fica bravo. Também tem isso. Aquela história, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Eu tô vendo tanto isso aqui, nessa leitura, desses dois arcanos aqui, ó, o Papa com esse diabo, é bem isso. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Ou seja, a pessoa pode, de repente, já ter saído da sua vida, ou até manter você na vida ainda, porque vocês podem estar juntos, né? Mas o ser de luz já tendo uma outra situação aqui. Mas, se você ousa manifestar uma outra intenção, ou contrariar esse ser de luz, cara, o tempo fecha. Fala pra mim. Fala pra mim que o tempo fecha quando você contraria esse ser de luz. Por isso que eu já vi aqui que na estrela vocês podiam estar passando por algum momento de cura dentro desse relacionamento. Tem conexão, mas é como se precisasse haver alguns, vamos colocar assim, alguns reparos, sabe? Acertar alguns pontos ainda. Porque a estrela é acreditar, né? É ter essa percepção de ter uma conexão que eu vejo que tem, mas precisa ser mais saudável. É isso, essa era a palavra. Precisa ser mais saudável. Eu tô vendo que essa situação pode não estar te afetando tanto, porque você pode ser uma pessoa que tem todo esse sentimento, mas não está se martirizando por conta dessa situação com esse ser de luz. Pela tomada de atitude do ser de luz ou pela falta de tomada de atitude desse ser de luz. Entende? Então, é uma pessoa controladora? Sim. Aqui eu vejo uma pessoa muito controladora. E aí, aqui bato na tecla. É aquele tipo de pessoa que faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. A pessoa pode já estar, que eu acredito muito que está comprometido com uma outra pessoa, ou se comprometeu há pouco, não sei, né? Pode ser que tenha se comprometido há pouco com essa pessoa, mas não aceita pensar na possibilidade de você, de repente, ter uns por fora também. Se você é livre, porque me parece que você é livre. Livre no sentido de o ser de luz tem um comprometimento, mas você tem um envolvimento com o ser de luz, mas não que necessariamente você tenha um comprometimento de fato, um relacionamento sério com uma outra pessoa. Tipo como se fosse um quarteto, por exemplo. Entendeu?
Nesse caso aqui, eu vejo você livre, tá? Eu não vou falar que aqui tem questão de magia, de manipulação energética, porque, embora a gente tenha um diabo aqui, mas não tá me passando isso. Tá me passando uma pessoa com uma mentalidade muito cabeça dura e é bem aquela coisa de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Querendo controlar você, né? Sendo. Tá, é um ser se achante. Aqui é um ser se achante. Percebe? Aqui é um ser se achante. Mas enfim, vamos tirar mais para a gente ver se aparece mais alguma informação sobre esse bloqueio desse ser de luz. Porque já vi que a pessoa aqui é do pior riscado, né, meu amor? Mas vamos ver aqui. O que mais que a gente pode ver de bloqueio nesse ser de luz? Mais para mim, por favor. Obrigado. Força. Ó, tô falando que é uma pessoa aqui, putz, tem um temperamento que não é brincadeira, não. Vocês têm que ter muita fé mesmo, muita fé nessa... Opa, deixa eu tampar aqui para não ficar aparecendo. Vocês têm que ter muita fé, de fato, para conseguir levar essa situação aqui da melhor maneira possível para vocês, meu amor. Porque se você ficar se estressando, se você ficar se descabelando aqui por causa dessa criatura, quem vai se desgastar é você. Porque aqui, o ser de luz, sabe, meio que tá se achando demais. Mas pensa na pessoa que se acha. Tá? Aqui a gente tem muito forte, de novo, Capricórnio, Leão e Aquário. Mas vamos ver, né? Vamos clarificar aqui essa força para a gente entender melhor essa dificuldade desse ser de luz. Já deixaram o seu like? Se não deixaram, deixa agora, que agora é um bom momento. Se aparecer o botão de hypar, gente, hypa, porque hypar também é bom. Ajuda. E não se esqueçam do nosso clube aqui de membros, para que vocês possam também adquirir as benesses que eu estou trazendo aqui para as pessoas que são membros do canal, tá? Em breve teremos mais coisas a serem entregues para o pessoal dos membros. Então, se você quiser aproveitar, porque além das situações que eu trago favorecendo o canal de membros, você tem a possibilidade de assistir todo o vídeo sem intervalo comercial. Olha que coisa boa. Só por aí já valia, né? Tá bom? Mas vamos ver aqui. Clarifica para mim, por favor, essa força. Clarifica para mim, por favor, essa força. Clarifica para mim, por favor, essa força. Obrigada. Ó, Rei de Paus. É uma pessoa que... Eu tô falando que esse aqui é um ser de luz se achante. E é tipo, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Temperamental, intempestivo, né? Não deixa a outra situação, provavelmente porque já se comprometeu com a outra situação, e fica naquela, se achando a última bolacha do pacote, que você tem que seguir, né, uma situação aqui com esse ser de luz, independentemente desse ser de luz não conseguir se resolver lá com a outra criatura, entendeu? Esse é o problema. É o temperamento do ser de luz. Aqui é uma pessoa muito difícil mesmo. Paus. 8 de paus. Puta que... Muito pau, gente. Muito pau. Não sei o que está acontecendo. Que essa semana... É uma pessoa muito intensa. Eu vejo que é uma pessoa muito intensa. E se vocês estão separados, não vejo essa pessoa desistindo de você, não. Pode não dar o braço a torcer, mas vai estar sempre dando um jeito de lembrar que tá ali, entendeu? Enfim. Vamos ver aqui. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor. Clarifica para mim, por favor. Obrigada.
6 de ouros. A pessoa quer compartilhar o brinquedo, né, amor? Aqui a pessoa provavelmente já se comprometeu com uma outra pessoa, né? Pode ser que nesse momento a pessoa tenha essa dificuldade de voltar atrás na palavra, porque já pode sim ter dado a palavra, sabe? De manter uma situação lá com a sua rival e para não ficar mal na foto, acaba não conseguindo se desvencilhar agora? Pode, mas é um temperamento de uma pessoa muito difícil, uma pessoa cabeça dura, é o tipo de pessoa que às vezes age, depois pensa. Também tem isso, né, de muito impulso, sabe? Uma pessoa muito enérgica nesse sentido de quando quer, acredito que esse ser de luz até consiga tomar uma decisão, mas quando bota na cabeça que tá certo e que dá conta de resolver uma situação com você, de manter uma situação com você, mesmo a pessoa estando com outra pessoa, ele vai tentar mais provar por A mais B que, de repente, o seu argumento é infundado, que a sua reclamação é infundada, entendeu? Que ele consegue dar conta das duas situações aqui. E se vocês estão afastados, eu não vejo ser de luz querendo abrir mão, não. A não ser que você tenha feito algo que tenha mexido muito com o ego desse ser de luz. Porque esse aqui é um ser de luz que tem ego altíssimo, altíssimo. Se você fez alguma coisa, falou alguma coisa, tá? Que despertou a ira desse ser de luz, alguma coisa nesse sentido, vai ser difícil essa pessoa realmente reverter essa situação aqui e se manifestar aqui a teu favor, tá? Vai ser bem difícil. Isso aí eu não vou negar para você, não. Agora, se vocês ainda estão juntos, né? A dificuldade é porque a pessoa claramente já se comprometeu com a outra pessoa, né? Uma pessoa cabeça dura. Eu não vejo nem essa pessoa tentando empurrar com a barriga. A pessoa tem tanta certeza, né, de uma situação, de que dá conta, ou de que em algum outro momento vai resolver essa situação, mas tipo assim, não, sabe aquela pessoa que não é que ela fica empurrando com a barriga, é que nesse momento a pessoa, por algum motivo, não vê necessidade de modificar, sabe, tipo que, assim, time que tá ganhando não se mexe. Que a questão toda não é nem a pessoa dizer assim, eu vou resolver a situação lá com a outra pessoa para ficar com você. Eu vejo que é como se esse ser de luz quisesse realmente manter você sem ter o trabalho de ter que resolver com a outra pessoa. Esse é que é o problema. Entendeu? É como se ele acreditasse muito, confiasse muito que, apesar de repente não ter muito tempo para você, ou se está havendo algum distanciamento geográfico aqui, que me parece que algumas pessoas estão distantes geograficamente falando, mas a pessoa confia tanto no próprio taco, que é como se ele visse assim, não, eu não preciso me resolver com a outra pessoa, porque eu sei que a outra vai estar me esperando, a outra vai aceitar as minhas desculpas, a outra vai aceitar vamos dizer assim, o tempo que eu tenho disponível para essa pessoa, entendeu? O problema todo está nesse ego inflado desse ser de luz aqui, que ele acredita, por A mais B,
que ele é muito bom no taco dele, ou dela, não vou ficar ele e ela, tá? E que de alguma maneira você vai acabar aceitando, sem ele precisar se indispor com uma outra pessoa. Resumidamente falando, é mais ou menos isso aqui que eu tô vendo, tá? Mas vamos ver aqui, se esse ser de luz vai, em algum momento, tomar uma decisão. Obrigada. E namorados. Pulou ali, né? Porque na maior violência da vida, e namorados. Existe uma possibilidade. E namorados é uma possibilidade, mas é um arcano que mostra uma decisão, escolha, tá? Mas vamos ver, né? É uma possibilidade, tá? Mas do jeito que esse ser de luz tem um ego inflado aqui, sabe aquela coisa, primeiro eu, segundo eu, não vejo a pessoa querendo abrir mão de você. Ponha isso na sua cabeça, tá? Se abriu mão, foi por uma questão de a outra situação estar mais favorável aqui para o ser de luz nesse momento. Significa dizer que vai ficar para sempre? Não, porque essa pessoa ainda é ligada a você, tá? Isso aqui é uma fase. E como toda fase, em algum momento acaba, tá? Por isso que eu tô vendo aqui, ó, enamorados, que existe uma possibilidade disso aqui se modificar, beleza? Clarifica para mim, por favor. Esse é namorados, obrigada. 8 de copas. Clarifica para mim, por favor. Virou aqui, ó, 2 de espadas e um Ás de pentáculos. Aqui existe a possibilidade desse ser de luz retornar ou retomar uma situação com você, refazer uma situação com você, porque se vocês não estão de fato separados ou com distanciamento geográfico, que vocês ainda mantenham um relacionamento de fato com esse ser de luz, existe uma possibilidade desse ser de luz resgatar até de repente, vamos dizer assim, uma confiança mais da sua parte, né? Tipo, como se a pessoa fosse atrás de reconquistar a sua confiança nesse ser de luz. Mas aqui realmente a pessoa vai precisar fazer uma escolha. Olha aqui. E abrir mão de outra. Porque toda escolha, a pessoa sabe que alguma coisa a pessoa vai ter que abrir mão. E é difícil. É difícil para esse ser de luz. É difícil porque é uma pessoa que gosta de manter o controle, né? Pelo menos acredita que tem, não sei se tem, mas a pessoa acredita que de alguma forma mantém o controle sobre uma situação, sobre você. Entende? E aí fica naquela, né? Tá entre uma situação que provavelmente já tem estabelecida ou estabeleceu com uma outra pessoa, né? Pode ficar pensando, será que eu volto? Será que eu recomeço com essa pessoa? Será que ainda existe uma chance? Olha que, lembra que eu falei da estrela? De recomeçar, reconquistar essa pessoa. Mas olha aqui. Essa pessoa precisa se abrir para tomar uma decisão.
porque ela sabe que a partir do momento que ela tomar uma... Ela fala pessoa, tá? A partir do momento que essa pessoa tomar uma decisão, sabe que alguma coisa vai precisar ser cortada aqui da vida desse ser de luz. Então, existe uma possibilidade desse ser de luz modificar essa situação? Existe. Existe. Mas essa questão, né, dessa coisa do ser de luz se achar muito, né, ou tá dentro de uma situação que a pessoa não consegue desapegar, abrir mão, não quer abrir mão da outra situação, mas também não vejo a pessoa querendo abrir mão de você. Entende? Aí é uma questão realmente de querer. Por isso que saiu a carta dos enamorados aqui. E aqui a carta da estrela. O que você realmente deseja? Você pode saber o que você deseja, mas você sabe o que realmente o ser de luz deseja? Se ele fica falando pra você que te ama, que te venera, aquela coisa toda, como eu já falei, eu acredito que a pessoa realmente tenha todo esse sentimento por você, que queira ficar com você, que não queira perder você, mas é uma pessoa que, nesse momento, não vou dizer que para sempre, nesse momento, a pessoa prefere resolver de uma certa maneira, passar um pano ali para uma situação com você, do que realmente encarar uma outra situação e abrir mão da outra situação. Entendeu? É isso que eu vejo aqui, gente. Eu gostaria de falar uma coisa mais positiva para vocês, mas diante dessa situação fica difícil. Eu não vou ficar mentindo para vocês, não vou ficar jogando um pó de pilim-pim-pim e dizer não, a pessoa vai voltar no estalar de dedos, caso vocês estejam separados. Ah, a pessoa vai se resolver logo. Não. A pessoa ainda vai levar um tempo para quem está junto para se resolver de fato. Gente, eu não vou poder ficar, sempre que eu vejo uma situação um pouco mais complicada, ficar tentando conduzir a leitura para um final feliz para ficar enganando vocês. Não é esse o meu papel, tá? Eu acho que de enganação você já tá cheia e cheio, porque aqui também tem meus meninos assistindo. Fala pra mim, né? Quantas e quantas vezes você já passou, de repente, por, sei lá, quantos canais tem aqui no YouTube que fala de relacionamento, que fala que a pessoa vai voltar, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, aquela coisa toda. E há quanto tempo você está esperando essa pessoa voltar? Por isso que eu procuro ter essa coerência de ver que às vezes tem conexão, né? Ainda tem sentimento, quando tem eu falo, né? Mas às vezes eu vejo essas dificuldades, como eu vejo nesse caso aqui, e não é só a questão de que a pessoa ou a rival está fazendo alguma coisa. Às vezes são bloqueios de fato do ser de luz de se posicionar. E aí fica cortando pelo caminho mais fácil. Entende? Então eu não posso ficar alimentando uma expectativa. Eu digo que há uma possibilidade, tá? Aqui existe uma possibilidade dessa pessoa retomar, refazer uma situação com você, mas é uma possibilidade. Se a pessoa vai fazer ou não, de fato, isso a gente vai vendo com o tempo. Porque quando crava aqui, não, a pessoa vai fazer, porque agora vai. Eu falo, olha, aqui se a pessoa realmente, né, puser na cabeça, mas eu estou vendo muita dúvida aqui em relação a uma tomada de decisão desse ser de luz. Porque a pessoa talvez tenha aquela coisa de não querer abrir mão de alguma coisa ainda. Entendeu? Pode ser que a pessoa não queira abrir mão da outra situação, por uma questão de status, por uma questão de uma zona de conforto que a pessoa tem. Ah, mas eles vivem brigando. Tá, gente, mas tem gente que se acostuma com unha encravada, não vai se acostumar com briguinha? Claro que se acostuma. A gente sabe muito bem que também tem ser de luz, que, sabe, vem com papinho, ah, a gente tá brigando, a gente tá fazendo, tá acontecendo aquela coisa toda,
mas para você se agradar e achar que, nossa, olha como a pessoa tá brigando com a fulana, com a cicrano, entendeu? Não tão bem, só fica bem quando tá comigo. Mas é porque a pessoa, muito malandramente, fala o que sabe que você quer ouvir. E é de você mesmo que eu tô falando, porque aqui, ó, é uma rainha de paus, entendeu? Para fazer com que você sempre fique naquela expectativa e esperança de que não, em algum momento vai. Então, eu espero que vocês tenham esse bom senso, né, essa compreensão, tá? E entendam a minha forma de fazer a leitura, de trazer as perspectivas aqui para vocês, tá bom? Quando dá para ser tudo muito positivo, lindo e maravilhoso, eu faço. Eu garanto que eu faço. Mas quando eu vejo essas circunstâncias, eu preciso, é minha obrigação, alertar vocês também, tá? É isso, meus amores. Agradeço para quem ficou comigo até agora, mas por hoje é só. Gratidão.